Bom dia a todos. Começo por vos desejar um ótimo acordar, que seja tranquilo, que seja o mais calmo possível, que possa ser feito com o tempo que nós necessitamos para acordar. E portanto venho trazer-vos aqui a mensagem para este início de semana, para esta segunda-feira, e a mensagem diz: pratica a arte de não julgar. Porque efetivamente, quando julgamos, nós já estamos a dividir, por se assim dizer, não é? Na prática estamos a dividir as coisas e isso acaba por ser um mecanismo do ego, ok? Pronto. Inevitavelmente, ao longo da vida nós vamos fazê-lo, não é? Ou seja, é algo que é inato ao ser humano, nós vamos sempre fazê-lo. Até porque, como eu estou a dizer, acaba por ser aqui um mecanismo do ego, e nós precisamos do ego também, portanto, é algo sem o qual nós também não vamos, na prática, não vamos viver. Pronto. Na prática, o ego vai fazer uma coisa e se estivermos a falar em discernimento, vamos fazer outra. Então, na prática, o discernimento ou aquilo que simplifica, a forma como nós nos sentimos perante uma situação, tem a ver com, supostamente tem a ver com sentimentos de atração ou sentimentos de repulsa, não é? Em relação a uma situação, nós ou nos sentimos atraídos ou temos aquela sensação de repulsa. E portanto, na prática, quando estamos a julgar, e aqui estamos a falar em ego, nós vamos dizer isto é bom e isto é mau, de acordo com o nosso ego. Se estivermos a falar em discernimento ou se estivermos a falar no nosso eu superior, a nossa alma, a nossa outra parte, por se assim dizer, que tem uma visão mais ampla do que aquilo que nós temos aqui, não vamos estar a falar em julgamento, mas sim em discernimento. Então o discernimento vai ser o que é que esta energia me diz. Então sinto-me atraída por esta situação ou seja de que maneira for, esta situação não me agrada. Okay? Eu não vou julgar a situação, eu simplesmente vou dizer que ela ou é para mim ou não é para mim. Okay? Aqui está a grande diferença entre aquilo que, ou a forma como o ego se manifesta através do julgamento ou o discernimento que eu tenho através do meu eu superior. Ok? Portanto, o discernimento, o meu eu superior vai sempre trabalhar em função da lei da atração. Okay? Uma das leis universais. Portanto, não vai trabalhar no isto é bom ou isto é mau. Não vai julgar, mas sim vai discernir o que é bom ou não para mim. Se eu me sinto atraída por aquela situação ou se eu tenho repulsa por aquela situação. Porquê? Porque está tudo certo, cada coisa é como é, cada um é como é. Ou eu estou alinhada e sinto-me atraída por aquilo, ou não, e afasto-me. E, portanto, hoje, aquilo que os arcanjos nos pedem é para praticar precisamente isto. A arte de não julgar. Sejam pessoas, sejam relações, sejam situações, para que sejamos gentis com os nossos pensamentos, para que sejamos, eu diria mais, que sejamos gentis com o processo dos outros, e no fundo olharmos para nós, ok? Olharmos para nós, olharmos para os outros com compaixão. Isto é algo que nós trabalhamos muito no Reiki, por exemplo, e muitas vezes ouvimos falar em Karuna Reiki, que nós com o Reiki já conseguimos atingir outros patamares de compaixão. É um facto que com Karuna Reiki, e ouvimos muito falar precisamente em outros níveis de compaixão, eu falo pela minha experiência, ok? Ou seja, vale o que vale perante a experiência dos outros, que efetivamente com Karuna Reiki eu senti que atingi outros níveis de compaixão e, portanto, seja com Reiki tradicional, Reiki tibetano, Karuna Reiki, seja com aquilo que for, porque depois tem a ver com o processo de cada um, nós conseguimos atingir níveis de compaixão muito superiores. E, portanto, aqui, hoje, vamos olhar para nós, vamos olhar para o outro, vamos olhar precisamente com estes olhos da compaixão. Só cada um sabe o processo que passou.
ok? Muitas vezes as próprias pessoas podem, em determinada altura, não se orgulhar de algumas coisas que possam ter feito, mas, efetivamente, quem são elas se não tivessem vivido por aquela parte do processo? Então, hoje vamos louvar aquilo que nos faz escolher sobre o que nos atrai e sobre o que nos repulsa, porque são esses sentimentos que nos guiam, são esses sentimentos que ou nos atraem para aquilo que nos faz bem ou que nos afastam daquilo que também não nos faz bem. Okay? Eu vou ler o pensamento que diz: ouço e enalteço a minha intuição. Aquilo que sinto protege-me em todos os aspectos, uma vez que o universo e os anjos falam comigo através das minhas sensações. Então vamos louvar precisamente estas sensações, porque são elas que nos aproximam ou que nos afastam daquilo que não nos faz, ou que nos faz bem ou que não nos faz tão bem. O nosso corpo manifesta precisamente estas sensações, então é através delas que nos aproximamos ou que nos afastamos. Então, unicamente isto. Então, hoje não vamos praticar aqui, vamos praticar aqui a arte de não julgar que isto é bom ou isto é mau, mas sim apenas escolher que aquilo é para mim ou que não é para mim. Ou que eu me sinto confortável em estar ali, ou eu não me sinto e afasto. Ok? Hoje vou tirar uma mensagem dos arcanjos, não é dos seres da natureza. Portanto, hoje será o oráculo dos arcanjos. E vamos ver o que é que os arcanjos têm para nós. Ai, já se virou, a carta virou-se. Portanto, que diz coragem. Portanto, aqui o arcanjo Ariel, que diz ser corajoso e defende tudo aquilo em que acreditas. Eu vou só aqui buscar a mensagem, que diz o seguinte: nesta situação tens de agir segundo as tuas convicções, mesmo que os outros discordem. Estou a proteger-te do perigo, guiando-te para ser um efetivo guerreiro da luz. Quando defendes as tuas crenças, és um modelo para os outros. Esta é uma forma importante de ensinamento espiritual, em que o teu exemplo confere aos outros a coragem de também defenderem os seus princípios. Para trabalhar aqui com o arcanjo Ariel, arcanjo Ariel na prática reflete as nossas qualidades, incluindo a nossa coragem, portanto. E então, na prática, Ariel significa leoa, ok? E então, se hoje, muito curioso, se hoje observarmos imagens de leões ou leoas, eventualmente, claro que isso pode nos acontecer normalmente e nós não nos apercebemos, não é? Que neste caso, hoje, em concreto, poderá estar conectado aqui à energia da arcanjo Ariel, que significa precisamente leoa. E, portanto, se hoje observarmos e virmos imagens de leões ou leoas, significa que Ariel está connosco. Ok? Podemos chamá-la para aumentar a nossa confiança, podemos chamá-la para aumentar a nossa coragem para o dia de hoje. E, efetivamente, aqui está Ariel hoje a acompanhar-nos, a trazer-nos precisamente esta coragem, esta confiança para defender aquilo que são os nossos ideais. E, em associação à primeira mensagem, o defender os nossos ideais passa precisamente por defender aquilo que nós sentimos, aquilo que está alinhado connosco. Okay? Não julgando, mas sim apenas louvando aquilo que nós sentimos, defendendo aquilo que nós sentimos. Okay? Então vamos levar isto hoje para o nosso dia. É um trabalho de casa, se calhar para o dia de hoje, desafiante, mas também assim estamos no início da semana, vamos levar isto para a nossa semana. Aquilo que fizermos hoje vai ter reflexo depois durante a nossa semana. É algo que é desafiante, mas é algo que quando conseguimos fazer sentimos uma grande leveza. E portanto com esta mensagem vos deixo hoje, desejo-vos um excelente dia, um dia o mais tranquilo possível. Façam aquilo que vos traz leveza, leveza no coração. Ajam sempre de acordo com aquilo que vocês sentem que devem agir, mas efetivamente apenas com discernimento, sem julgamento pelo outro, pelas situações, pelo processo dos outros. Apenas aquilo que está alinhado connosco ou não. Um grande beijinho e volto amanhã com a mensagem do dia novamente.